Fala galera, dando continuação aqui à análise. Agora vou dar uma olhada aqui no dólar futuro, contrato da UG21, hoje dia 5/1 de 2021. Após o pregão de ontem, né? Foi o primeiro pregão de 2021. Nós tivemos uma barra de compradora muito forte. Deixa eu ver aqui, ó, 165 pontos de amplitude de mínima a máxima, né? Um movimento bastante bem considerável. Hoje eu fiquei na expectativa para saber o que seria do mercado hoje, depois de uma compra tão forte daquela, como é que o mercado ia se comportar, se teria uma correção ou alguma coisa do tipo. E a abertura foi bem parecida com a do índice, um pequeno gap, né? Após o fechamento na máxima de ontem, abrimos com um pequeno gap de baixa, logo na cara da média de 20, certo? E a partir daí, eu já fiquei pensando em compra. Eu pensei que poderia abrir com um gap de baixa maior, para ter um movimento corretivo dando espaço assim para compra. Mas não foi o que aconteceu. Tivemos aqui a primeira vela vendedora, né? Com o preço aqui em cima da média de 20, como eu já falei. Na abertura da segunda vela, teve uma frustração de rompimento aqui, né? Uma violação da mínima. E a partir daí, eu não sou muito adepto desses tipos de trades. Mas hoje, particularmente, ei, rapaz, eu fiz. Entrei aqui quando superou a máxima. Quando superou essa máximazinha, eu já entrei comprando. A máquina máxima da primeira vela. Vou botar aqui, certo? Com stop na mínima. Na mínima. Um stop aqui na mínima dessa sombra. E daí o que que aconteceu? Vamos lá. Beleza, quando superou a máxima, entrei no trade. Tô eu todo serelepe, feliz da vida, acreditando que minha leitura estava correta. E daí, na vela seguinte, o que que nós temos? Ela teve uma abertura acima. A gente pode ver aqui, ó, teve uma abertura levemente acima do fechamento do Candle 2. Ele veio aqui embaixo, ele corrigiu todo esse movimento aqui e me estopou. Mas ali foi erro. Eu posso dizer que foi um erro operacional meu. Por quê? Eu coloquei, quando eu fui ver depois, a minha ordem estava na mínima, exatamente onde ficou essa sombra aqui da vela 2. Eu deveria ter colocado meio ponto, um tique abaixo, né, da mínima. Nesse caso, eu não teria sido estopado, certo? Não teria sido estopado. Mas beleza, fui estopado. E logo na. Cara, o mercado é incrível. Foi imediatamente após tocar no meu stop, o preço já começou a retornar. Ele voltou. E daí eu fiz um negócio que eu chamo de setup violino, né? Eu fui tirado de um trade, fui estopado. E logo na sequência ele mostrou para mim que realmente a minha leitura estava correta, apesar de eu ter tomado um stop. O que que eu fiz? Eu não esperei nem o candle fechar. A outra coisa também que eu não eu não aconselho fazer e também não gosto de fazer. Então eu fiz duas operações nos primeiros minutos do pregão com
com coisas que eu não costumo fazer, certo? Mas aí, continuando aqui na análise, deixou esse martelo, né? Um volumezinho meio xoxo, né? Mas ainda assim acima da média, né? E a partir daí o trade andou e eu tinha que ter um alvo, né? Eu sempre entro num trade com um alvo. Meu primeiro alvo era aqui no 53,16. Só que eu vi tanta força compradora que eu alonguei o alvo. Fui para o segundo alvo, 53,24. Paguei o stop que eu tomei, certo? Paguei um stop que eu tinha tomado de 12 ou 13 pontos, se eu não me engano. Não, 15 pontos. Paguei meu stop e fiquei positivo, certo? Pouca coisa, mas fiquei. E daí o mercado continuou indo. O mercado continuou indo. E a partir daí eu já não via mais oportunidade para comprar. Porque eu medi aqui o movimento. Eu já considerei o preço muito esticado na compra, longe das médias. Eu vou para os 60 minutos, eu conseguia ver melhor essa, essa situação. Olha aqui, a gente pode ver aqui, ó, na abertura da gente, na primeira hora, olha como o preço está longe das médias. Está longe da média de 20, tá muito. A média de 9 até tá relativamente próxima, né, quando teve a abertura, mas mesmo assim eu acreditava que necessitava de uma correção maior. Então eu não pensei em compra mais nessa região aqui, após chegar nessa faixa de briga. Aqui. Tanto é que se a gente der uma analisada com um olhar mais criterioso, a gente pode ver que quando chega aqui, ele começa a deixar muitas sombras, ó. Ele tenta aí deixar sombra, vai lá, deixa essa sombra aqui. Olha o tamanho desse doji aqui, long leg doji, né? Outro doji, aí deixa um candlezinho, né, de venda, mas também para mim isso aqui não era o suficiente para pensar em venda nem nada do tipo. E vai deixando sombras, ó. Apesar da média de 8 vir conduzindo o preço, ela sempre que tenta ir para cima, ele retorna, mostrando que a compra já estava saturada. Se a gente olhasse aqui no indicador aqui no MACD, ó, sobrecomprado. Indicador sobrecomprado. Então a gente precisava de uma correção. O mercado é soberano, ele faz o que ele quer. Mas eu não vou entrar comprando com o mercado já está assim esticado dessa maneira, certo? Aí, após esse movimentozinho de correção, nós tivemos aqui esse engolfo, 10h45 da manhã. E poderia ser uma entrada válida, mas eu simplesmente optei por ficar de fora, né? Olha aqui, a gente tem um movimento aqui corrigindo até as médias, né? Que chega a virar a média de 8 para baixo. Chega aqui na média de 20, bate na VWAP e rejeita, deixa uma sombra. Já fiquei alerta. E logo na sequência a gente tem esse candle aqui engolfando com volume, né? Um candle engolfando com volume, virando novamente a média de 8 para cima, mas como eu já tinha aquilo na minha cabeça, eu não fiz a operação. Ele chegou até a andar alguma coisa, certo? Vou marcar aqui como uma possível compra, porque para muitas pessoas era um ponto válido para compra, certo? Muita gente era um ponto válido. Só que após esse rompimento aqui desse patamar de preço,
né? Vou tirar aqui as sombras e usar só onde o preço fechou de fato. Eu gosto muito de analisar rompimento dessa maneira, olhando onde o preço está fechando e não as sombras. As sombras são analisadas também, mas eu acho que o mais importante é o fechamento. E logo em seguida tem essa falha de rompimento aqui, ó, frustrando, engolfando, trazendo um movimento para baixo. Aí sim, aqui para mim é um movimento interessante. Por quê? Porque toda vez que a gente tem um movimento, um rompimento numa faixa de preço, ô rapaz, sai daí. Porque às vezes que a gente tem um falso rompimento e o preço retorna para a faixa de briga, ele tende a buscar o fundo. Tende a buscar o fundo do movimento. Deixa eu só colorir aqui, certo? Então eu entrei vendendo aqui com o meu stop aqui em cima. Um stop que não era tão pequeno assim, né? Um stop 16 pontos, mas é o stop correto, certo? E entrei na operação pagando para ver. A média de 20 já tava flat, ó, aqui nesse momento. A média estava flat. A média de 8 para baixo. Teve o engolfo. Teve volume, certo? Eu tinha os indicadores, o MACD, o IFR também, apontando exaustão de compra. Então eu acreditei na operação, certo? Acreditei na operação e para buscar uma correção grande. Então eu nem tracei FIBA, eu não tracei retração na hora, certo? O movimento tinha sido esse, né? Se eu fosse buscar algum tipo de retração, provavelmente seria aqui nos 50, né? Que já vinha chegando uma média de 50 aqui também. Mas devido a esse fator esticado, eu mantive a operação. Eu fui conduzindo no barra barra. Esse foi meu critério de condução do trade. Ele foi andando aqui, ó, passou da VWAP, deixou esse candlezinho aqui também, outra barrinha ignorada aqui, ó, que eu poderia também ter feito uma venda aqui, aumentado o lote. Poderia. Mas como eu já tinha entrado ali com a quantidade, com a mão normal, e já era um stop aqui em cima considerável, eu preferi deixar do jeito que estava e conduzir o trade normalmente. E então eu fui levando o trade, barra barra, simples. Uma condução bem tranquila. Ó, a gente pode ver aqui, ó. Carreguei para cá, para essa máxima, para essa máxima, para essa máxima, sempre carregando pelas máximas, ó. Carregando para essa máxima. Eu confesso que aqui nessa barra elefante aqui, nesse Marobozu de baixa, quando ele foi pro candle seguinte, quando ele abriu o candle seguinte, eu já não deixei aqui na máxima. Eu trouxe aqui, ó, para 50% do candle, certo? Trouxe para 50% do candle aqui o meu trailing stop e ele foi conduzindo. Eu fui conduzindo ele até onde ele me permitiu, entendeu? Saí aqui, ó, operação aqui. Deixa eu virar aqui essa marcaçãozinha, entendeu? Eu saí aqui nessa máxima. Fui estopado ali. Entendeu? Mais uma operação que foi bem feita, foi bem executada. E aqui, ó, me gerou 38 pontos de gain. Certo? A partir daí, já estava mais do que satisfeito de encerrado com o índice dólar. E a partir daí, eu vou fazer só uma análise aqui do que aconteceu. Mas eu não fiz mais nenhuma operação. Ó, a gente pode ver aqui um canalzinho, uma bandeira. Ou é forçação de barra? Ei. Ao contrário, vamos fazer aqui assim, ó. Padrão de continuação?
Isso, padrão de continuação aqui no dólar. Um triângulo quase que simétrico, né? Um triângulozinho bem legalzinho. Fazendo uma correção complexa, né? Ele veio zigue-zagueando aqui no meio das médias. E aqui, ó, nesse ponto aqui, vamos ver que horas eram. 1h40 da tarde. 1h40 da tarde, mais ou menos o mesmo horário do índice, né? Deixa eu ver aqui o índice. É. No índice ele me deu a oportunidade de entrada de 1,6. 1,6. Aqui foi 1,40, né? 1,40. Enquanto eu estava no índice ali fazendo a última operação do índice, ele deu essa oportunidade aqui no dólar, mas eu já não estava, né, prestando muita atenção, apesar de já tá em operação no índice. Aqui, ó, ele abriu uma possibilidade de venda. Ou, se preferir, quando perdesse essa mínima, porque o que acontece? Quando a gente tem essas correções complexas, geralmente tem algum tipo de correção nela, em bandeiras, em cunhas, triângulos. E dependendo do tipo de como esse rompimento acontece na figura, eu, eu sempre espero um pullback, algum tipo de correção, para aí sim ter um gatilho, um ponto de entrada com um stop mais curto. Porque se eu entro aqui, ó, se eu entro aqui quando o preço rompeu as médias aqui, ó, nesse candle 1,40, se eu entro aqui na perda dessa mínima, meu stop teria que ser aqui em cima, ó. Meu stop teria que ser aqui em cima. Ou acima dessas sombras aqui, isso aí vai do operador. Eu, particularmente, teria colocado aqui nessa máxima aqui, um pouquinho acima dessa máxima, né? O que tornaria o stop um pouquinho mais caro. Se eu aguardo esse rompimento aqui, ó, a gente teve aqui o alinhamento das médias, né? No movimento. Ó, o volume entrou no candle seguinte, confirmando a queda. Daí a gente teve essa barra ignorada. Aí a gente pode fazer aquela entrada tipo gift, que eu entro aqui, eu faço a venda aqui na perda da mínima, seleciona aqui, com um stopzinho na máxima dele, bem curtinho. Bem curtinho, stopzinho curtinho. Ele pode causar violino? Ele causa violino. Várias vezes ele causa violino, mas isso é uma forma de você entrar no meio da tendência com um stop barato, tá? Que às vezes a gente vê, cara, tu vê uma baita de uma perna, tu não vê uma chance de entrar e fica de fora, fica frustrado porque perdeu o movimento, mas tá aqui, ó. Essa aqui é uma forma. Às vezes nem assim o mercado te dá a oportunidade de entrar. Mas faz parte do jogo, né? Faz parte do game. Então ele veio aqui, ó. O mercado virou, né? Assim como no índice já estava virando para alta, né? Já tinha virado. O dólar também virou, buscou aqui a mínima do dia. Vê aqui, ó, a mínima do dia no dólar. Ele chegou bem pertinho aqui, praticamente tocou, porque quando ele tem esses movimentos assim amplos durante o dia, isso é até um insight que eu peguei ao longo do tempo, né? Operando, vendo. Quando a gente tem esses candles assim no início do dia que deixam sombras, mas que os fechamentos eles não estão tão próximos. Deixa eu selecionar aqui para mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente tem os fechamentos aqui e tal, e tem umas sombrinhas. Então, o preço, a maioria das vezes, quando ele vai
buscar fundo depois de vir de um movimento de... Teve um movimento de alta e tá vindo buscando um movimento... Tá vindo no movimento de baixa, buscando o fundo do dia até então. Ele busca muito os fechamentos, certo? Ele busca muitos fechamentos. Então, quando eu coloco alvo desses tipos de operações, eu boto aqui no fechamento aqui, ó, próximo aos fechamentos. Tá vendo aqui? Eu não costumo colocar aqui na sombra, porque acontece muito disso aqui, ó. Ele chega bem pertinho e aí fica aqui, ó, vai não vai do nosso alvo, acaba não tocando. Então eu gosto sempre de colocar aqui, ó, próximo aos fechamentos, que 99% das vezes a gente vai ter esse toque, esse teste, né, nesse fechamento. E a partir daí, ó, ele ficou aqui acumulando, acumulando, até romper com violência nessa barra aqui, ó. A única forma de ter entrado aqui no meu sistema operacional seria colocando uma ordem, um gatilho de venda aqui próximo a essas mínimas aqui, ó. Nessas sombrinhas. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Entendeu? A única forma de pegar esse movimento aqui. E foi uma barra de bastante força, 27 pontos, né? A média de 200 já vem chegando aqui, ó. Então, para mim, isso aqui era uma barra de clímax. Apesar do volume ter sido grande, ele não foi um dos maiores, né? Não foi nem de perto um dos maiores do dia. Mas para mim isso aqui seria um volume de clímax e um sinal para eu sair da operação, certo? A média de 200 subindo, média de 20 caindo, média de 8 descendentes, 50 descendentes já tinha virado. Então é isso, o mercado aqui ó, lateralizou, né? A gente está indo para a reta final do pregão, já são 5h12 da tarde. Então é isso, galera. Vou encerrando o vídeo aqui. Valeu!